Antes de falar sobre as enzimas, primeiro a gente precisa saber o que é energia de ativação. Quando ocorre uma reação química, isso quer dizer que houve quebra de ligações químicas nas moléculas dos reagentes e houve formação de novas ligações químicas que darão origem aos produtos. A energia que é necessária para se iniciar uma reação química é a energia de ativação. Vamos supor que a gente queira colocar uma pedra em cima do morro e fazer com que essa pedra role morro abaixo. Para subir esse morro, será preciso gastar energia. Então, quanto mais alto o morro, mais energia gasta. Então, a energia de ativação vai ser a energia necessária para subir o morro e a reação química vai ser a rolagem dessa pedra sobre o morro. Então, o que a enzima faz? A enzima diminui a altura desse morro, fazendo com que a energia de ativação seja menor, porque o morro vai ser mais baixo, e a reação química, logicamente, vai acontecer muito mais rápido do que sem enzima. Então, podemos dizer que as enzimas são biocatalisadores que intervêm no metabolismo celular, pois elas diminuem a energia de ativação e, consequentemente, aumentam a velocidade das reações químicas. Elas são também moléculas proteicas com conformação tridimensional. Algumas possuem elementos não proteicos, que são os cofatores. Na maioria das vezes, os cofatores são íons de ferro ou íons de magnésio, e algumas vezes são chamadas de coenzimas, que são algumas vitaminas do complexo B. Então, aqui nós temos a enzima e aqui o substrato, que vai sofrer a reação química. E logo aqui nós temos o sítio de ligação. Então, o substrato encaixa no sítio de ligação da enzima, formando o complexo enzima-substrato. Logo após essa ligação, a enzima diminui a energia de ativação e faz com que essa molécula, esse substrato, se quebre, formando duas moléculas distintas. E logo após isso, a enzima fica livre para fazer novas ligações e catalisar outros substratos. Vamos falar sobre a inibição enzimática. A inibição pode ser ocasionada por moléculas que se ligam às enzimas, alterando a ligação dessas com os substratos e, consequentemente, reduzindo a atividade enzimática. A maioria dos inibidores são substâncias muito parecidas com substratos, mas que não reagem da mesma forma frente às enzimas. E essa inibição ela pode ser competitiva ou não competitiva. O inibidor é competitivo quando compete diretamente com o substrato pelo sítio de ligação da enzima. Normalmente possui estrutura muito semelhante ao do substrato, mas pequenas diferenças provocam diferentes tipos de interações com o sítio de ação, fazendo com que a ligação enzima-substrato não seja reativa. Logo, o inibidor competitivo atua reduzindo a concentração de enzima livre disponível para se ligar ao substrato. E essa ligação do inibidor com a enzima, ela pode ser temporária, ou seja, ela pode ser reversível ou irreversível. Quando irreversível, pode-se dizer que esse inibidor é inativador da enzima, pois inativa a ação dessa enzima definitivamente. Agora, quando a inibição é não competitiva, o inibidor se liga tanto à enzima quanto ao complexo enzima-substrato. Sobre a temperatura. A atividade enzimática é máxima à temperatura ótima. Acima da temperatura ótima, a atividade enzimática diminui rapidamente. A elevadas temperaturas, a enzima sofre desnaturação. Ao contrário das temperaturas elevadas, as temperaturas baixas causam a inativação das enzimas, mas não as destroem. Sobre o pH. As enzimas têm um pH ótimo de atuação acima e abaixo da qual sua atividade diminui e acaba por cessar. O pH do meio influencia a conformação do centro ativo da enzima e, consequentemente, a sua interação com o substrato. No nosso organismo, as enzimas atuam no processo de digestão dos alimentos, contribuem na desintoxicação do corpo, agem na defesa do organismo, agem sobre o equilíbrio normal, pois algumas enzimas são hormônios, participam do funcionamento da atividade cerebral, atuam na formação estrutural do organismo, agem no sistema circulatório e respiratório, entre outros. Ou seja, as enzimas são de extrema importância para a nossa sobrevivência e para o bom funcionamento do nosso organismo.